sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, situação do Di Maria do São Paulo parece demais com a situação do Rames Rodrigues. Tem atualização e eu vou falar aqui para vocês. Tem também, São Paulo se aproxima demais de contratar o centroavante André Silva. Também vou contar tudo aqui para vocês. Tem novidade envolvendo o Oscar. Oscar, que conversa é essa? De verdade, agora você quer voltar de todo jeito para o São Paulo? Conversa é essa, hein, rapaz? E tem também essa notícia bombástica envolvendo o Tiquinho e muito mais. Temos voltas impressionantes do time, o que impacta demais no bom desempenho do futebol agora, que o São Paulo precisa mostrar e vai mostrar muito bem com o Thiago Carpini à frente do comando técnico do São Paulo. Isso e muito mais eu vou contar aqui pra vocês, porque, galera, o vídeo, na moral, tá completaço, tá muito legal. Fiquem até o final, se inscrevam no canal. Vai no botãozinho vermelho inscrever, se inscreve aí, ative as notificações, inscrever é de graça e deixa o like, galera. Deixar o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais o trabalho diário, ajuda o canal a crescer, galera. Então, posso contar com essa moral? Se inscreve aí para vocês não perderem nenhum vídeo e deixem o like, isso ajuda muito. Obrigado de coração. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de um XBet, é isso mesmo. Simplesmente uma casa de bookmaker. Acho que é para quem gosta. Dar os palpites, né? Fazer aquela famosa fezinha e ainda faturar uma renda extra nos principais jogos do Brasil e do mundo. Didi, como é que é? Eu quero a 1xBet. Vai no link do primeiro comentário fixado, se cadastra na 1xBet e já começa a usar o meu cupom TIDICO para dobrar 100% o valor do seu primeiro depósito. Depositou 100, vira 200, 200, 400 e assim por diante até R$ 1.560 pela 1xBet. Já temos 2 jogos sim fantásticos. Gente, lembrando que as odds da 1xBet são fantásticas. 2 jogos, Guarani e São Paulo. Olha aí, ó. Guarani e São Paulo. Vitória do Guarani 5,17. Empate 3,68. Vitória do São Paulo, que muito provavelmente vai acontecer 1,63. Temos também Corinthians e Ponte. 1,39. Vitória do Corinthians. 4,20. Empate 8,05. Vitória da Ponte. São esses os destaques. Mas tem todos os jogos do Paulistão e vários outros jogos. Tem também do Campeonato Carioca. Tudo você encontra aí na 1xBet. Tá esperando o quê? Vai no link do primeiro comentário fixado, se cadastra, já começa a usar meu bônus Tidico para dobrar 100% o valor do seu primeiro depósito em até R$ 1.560. É muito legal e você não vai ficar de fora dessa, né? Valeu, XBet! Galera, tivemos atualização em relação ao Oscar. Agora que ele viu, o Oscar, em entrevista recentemente em podcast, já deu a entender que não quer encerrar a história dele com o São Paulo dessa forma. O Oscar acredita que ainda pode ter um suposto resgate, né? Uma suposta virada de página com o São Paulo e com a torcida. Gente, na moral, assim, tem toda a condição do Oscar voltar para o São Paulo, né? Meio do ano, final do ano, independente. Tem toda a condição do Oscar voltar para o São Paulo, principalmente a Tidico, ele ganha muito, ele ganha salário astronômico lá fora, mas ele sabe que não vai ganhar mais esse salário. O Oscar quer muito voltar para o Brasil e, além de tudo isso, ele sabe que ele não vai voltar aquele salário mais. Ele vai fazer uma equiparação do salário dele, né? Ele vai tentar uma situação muito mais lógica em relação financeira. Ele sabe que para voltar ou para a América do Sul ou para o Brasil, que muito provavelmente ele volte para o Brasil, ele sabe que ele precisa ajustar o salário dele. Algo em torno de, vamos lá, 1.200.000, 1,5 milhão. Assim, tem muita questão envolvendo isso. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque eu, particularmente, não quero o Oscar no São Paulo por conta do que ele fez. Eu simplesmente não consigo perdoar. Isso pode ser um problema meu. Isso pode ser calma aí, você é ignorante, não sei o quê. Já tem gente falando que caso ele volte mesmo, que muito provavelmente volte em um futuro não tão distante, faz 2, 3 joguinhos, a torcida já volta. Não, o Oscar, ele falando que não, ele ama, interpretaram ele mal, toda aquela situação que aconteceu. Assim, a gente não é, ninguém aqui é burro, ninguém aqui é idiota. A gente sabe que o Oscar é um belíssimo jogador, principalmente falando nível futebol brasileiro, né? Que infelizmente está nivelado por baixo. Agora, toda essa questão do contexto dele, pra mim, Tidico ainda, São Paulino fanático, ainda importa muito. Mas a gente já vê agora, muito provavelmente, o Oscar volte para o São Paulo. A gente pensa em 2 clubes óbvio, caso ele volte. Flamengo e São Paulo. Mas o Flamengo está contratando. Tem o Arrascaeta, acabou de contratar o De La Cruz, tem muitos outros jogadores. Então, agora,
pelo que o Oscar falou recentemente em podcast, podendo preparar o terreno, e a diretoria do São Paulo falando que gostaria de um possível negócio pelo Oscar, que tem interesse sim na contratação do Oscar, não me surpreenderia em nada, uma possível volta em um futuro bem recente do Oscar para o São Paulo, mas eu quero também saber a opinião de vocês em volta, porque a minha, galera, sinceramente, vocês sabem que eu não venho aqui faltar com a minha verdade ou deixar de falar alguma coisa para vocês, mas assim, eu ainda sou meio pé atrás com esse cara por conta de tudo que aconteceu. Mas tá aí, é uma grande possibilidade. Gente, Tiquinho Soares, que já foi interesse de São Paulo e acredito que ainda interesse, né? É porque, assim, isso está acontecendo muito rápido, está acontecendo agora de uma forma muito rápida e acredito que também de forma inesperada. Porque o São Paulo, que quer contratar, irá contratar um centroavante reserva para o Caleri, não só para ser reserva, mas para fortalecer o elenco do São Paulo, uma vez que o Caleri não pode disputar essa carga, né? Estamos falando aí em 70 jogos no ano, ninguém aguenta. O Carpini, a gente vê os jogadores do São Paulo se lesionando, os jogadores do São Paulo se machucando, toda uma campanha já diferente do que nós imaginávamos, né? Por quê? A gente imaginava machucar essa quantidade de jogadores, o São Paulo ter, o Carpini ter que improvisar do meio do ano para frente. Mas já na pré-temporada isso está acontecendo. Então nós precisamos de lateral esquerdo. Temos três. Teve que jogar o Bobadilha, porque machucou o Igor Vinícius, o Rafinha e o Moreira. Então teve que jogar o Bobadilha. Então se para lateral direito nós ficamos sem os três, imagine para centroavante que a gente só tem um. Gente, me desculpa, o Juan não dá. E agora o Tiquinho Soares, de forma muito estranha também, está sendo vaiado no Botafogo. O Botafogo não quer mais o Tiquinho. Para mim, um excelente centroavante. Gosto muito do futebol do Tiquinho Soares e o mais engraçado, né? Lá no Flamengo, de novo, gente, não dá para falar disso, dessas contratações de alto nível do futebol brasileiro, tirando o Flamengo e o São Paulo. Só que assim, você olha lá, tem Gabigol e Pedro. Tudo bem, o Gabigol tem lá seus problemas com o Tite, mas tem Gabigol e Pedro já do Flamengo. São Paulo tem o Caleri. Aí você fala assim, não, beleza. Mas e aí? São Paulo precisa de um reserva. Acontece que o Tiquinho, eu acho ele muito bom, mas não é um excelente momento da carreira dele, embora para mim ele tenha sido grandes protagonistas do Botafogo na temporada passada, e eu acho ele muito bom. Mas assim, daria sim para o São Paulo fazer alguma coisa com todo esse contexto que está acontecendo. Uma vez que o São Paulo já demonstrou anteriormente interesse pelo Tiquinho Soares e que agora, muito provavelmente, ele não vai continuar no Botafogo e vai continuar no futebol brasileiro. Então, eu acharia excelente o São Paulo ir para cima, tentar alguma proposta oficial, alguma coisa pelo Tiquinho Soares, né? Olhando esse cenário, ainda mais do que o São Paulo precisa de um centroavante reserva. Mas tem também toda a questão do André Silva que eu vou falar aqui para vocês agora, daqui a pouco. Na verdade, gente, é rápido. Nós temos esse jogo entre São Paulo e Guarani, que eu acabei de falar aqui para vocês. São Paulo tem voltas muito importantes e são muito importantes por tudo que nós estamos vendo. São Paulo precisa dessa vitória contra o Guarani pela classificação e para ver, né, o time do Carpini dando certo, o trabalho do Carpini funcionando e botando esse elenco. E tem também a questão de jogar fora. Nós vimos uma campanha fraca do São Paulo na temporada passada como visitante. Então isso também, esse jogo nos diz bastante. Nós temos voltas como... Não dá para saber quem vai jogar, viu, galera? Isso só na hora do jogo, efetivamente, porque o Carpini vai tomar muito cuidado com quem ele irá colocar para jogar. Estamos falando de Alan Franco, Lucas Moura, Igor Vinícius, Rodriguinho e Rato. Jogadores importantes do elenco, né? O Alan Franco aí peça importante de reposição na zaga. Lucas Moura, nosso principal jogador do time. Rato, um outro titular, e o Igor Vinícius tem uma das posições mais carentes do São Paulo hoje. E não é por falta de jogador, é pela condição física que acabou surpresa, negativamente falando. Mas, dito tudo isso, o São Paulo tem uma frente muito grande. Nós temos uma frente muito grande para começar a fazer um belíssimo trabalho a partir de agora, né, Carpini? Com esse elenco que tem na mão, e você lembra, a coletiva, o elenco do São Paulo é muito bom, e é verdade. O elenco do São Paulo, ele é sim muito forte. Você tem que trabalhar muito para extrair isso dia após dia no São Paulo. Galera, André Silva muito próximo de fechar com o São Paulo. A história do André Silva faz um link muito grande em relação ao Tiquinho Soares, ao Di Maria, em várias dessas questões que está acontecendo agora no São Paulo. São Paulo tem um interesse oficial pelo André Silva.
a centroavante do Vitória de Guimarães, né, de Portugal, brasileiro, 26 anos, aparentemente um belíssimo jogador. E, além disso, tem peso 2 porque é pedido do Carpini. Tem aquelas questões de valores que eu já, inclusive, já trouxe para vocês. Eu não gosto de falar muito disso, porque sempre tem tanta transparência em relação a valores do São Paulo. Se tá certo ou se tá errado, não sou eu que vou julgar aqui, pelo menos não nesse momento que o time vem bem. É o seguinte, falam-se em aproximadamente 3,5 milhões de euros, dá mais ou menos com a moeda atual 16 milhões de reais pela contratação do André Silva. Acho interessante a contratação, acho um bom jogador, pelo que eu vi dele, né? Dá pra gente ver que ele é um bom jogador. Pedido do Carpini, isso é muito importante, porque se o Carpini já deve conhecer ele de algum lugar, já deve saber de alguma coisa que nós não sabemos. E tem peso pro atleta também. O Vitória de Guimarães falou que vai engrossar o caldo, que não vai facilitar a negociação. A gente sabe que eles não têm o que fazer se o São Paulo chegar com dinheiro, porque quando você chega para um atleta igual o André Silva e fala, é o São Paulo que está indo atrás de você, é o São Paulo que está querendo que você jogue. A gente sabe que é muito difícil o jogador recusar ou, né, lidar com esse tipo de situação. Mas o que está rolando em volta de tudo? Aparentemente o São Paulo vai avançar forte. Acredito eu que o São Paulo não está avançando e que talvez isso envolva o Di Maria e até mesmo o Tiquinho Soares. Por que é parecida a situação do Di Maria no São Paulo com a do Rames Rodrigues? Porque quando o Rames foi especulado no São Paulo, né? O Rames tal, a diretoria de bate-pronto refutou a informação, igual fez com o Di Maria, né? A Muricy Ramalho chegou e falou, não tem nada. Só que aí o presidente de São Paulo falou, o Di Maria sim, aconteceu, a gente avalia a situação, por enquanto não sei, mas o mundo dá voltas, né? Algo nesse sentido. O futebol ninguém sabe o que acontece no São Paulo. Então é uma situação muito similar em que o São Paulo estava um pouquinho antes do Rames Rodrigues chegar junto com o Lucas, o São Paulo especulava vários jogadores de várias posições e não acontecia nada. E a gente, mas precisa contratar um meia, o São Paulo tá vacilando, o que está acontecendo? Precisa mais contratação, precisa contratar. Quando chegou o Rames Rodrigues. É uma situação similar da do Di Maria no São Paulo com os acontecimentos recentes. Chega, fala em André Silva, fala em lateral esquerdo, falou em Lamela, vários outros jogadores sondados, especulados do São Paulo e nada acontece. Quando foi falado em Di Maria, primeiro foi refutado, não tem nada, depois o Casares chegou e falou, não, aconteceu. E a gente está de olho. Então é uma situação muito similar que pode estar esbarrando a negociação até mesmo do André Silva, que é um centroavante, é de outra posição, mas o São Paulo, neste momento, em relação a André Silva, Tiquinho Soares e até mesmo Di Maria, deve estar analisando todo o panorama geral do mercado. O Di Maria é uma realidade, joga de meia, até faz um meia atacante pela direita, mas a gente precisa de um centroavante. Quanto vai custar o Di Maria? A gente queria o André Silva, mas e como é que vai ficar com o Tiquinho? O Tiquinho está disponível. Será que o Tiquinho seria uma opção para o São Paulo, caso a gente faça a proposta? Então, neste momento, está tudo esbarrado, está tudo, né, aparentemente está acontecendo tudo junto, e aparentemente está tudo atolado no São Paulo para tomar uma grande decisão, e o norte e a diretriz que o São Paulo vai tomar nesse mercado de transferências de 2024. Estou muito esperançoso para ver, uma vez que o nosso panorama de melhorou muito, mudou muito e melhorou muito. Mas é isso, eu vou atualizando vocês de tudo que rola em tempo real no nosso São Paulo Futebol Clube, você acompanha aqui. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.